Jesus. Oremos. Bendito Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, se encontramos na Tua santa e gloriosa presença, para aqui, Senhor, trazer uma parte da Tua palavra aos corações, Senhor. Nessa tarde, Senhor, de quarta-feira, 11 de novembro, Senhor, o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, de uma forma poderosa, Pai. Assim que nós te pedimos e por fé te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, derramando sempre da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão sobre as nossas vidas. Nós necessitamos sempre da graça de Deus, dos seus cuidados, não é? Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui mandar a paz do Senhor para todos, ali da congregação de Banguê 1, em especial o nosso irmão José Ayrton, também a sua esposa, né? Irmão José Ayrton está aniversariando. Que Deus lhe abençoe grandiosamente, lhe dando mais e mais anos de vida, né? E todo o quadro de obreiros ali daquela congregação, todos os líderes de departamento, né? E ali a nossa segunda pessoa também, que Deus abençoe, irmão Francisco Anildo. Queremos trazer nesta tarde uma reflexão no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6, no verso de número 11 e 12, é uma passagem conhecida de muitos, acredito eu, e o Senhor tem falado comigo pela manhã acerca dessa passagem, na verdade acerca de um assunto em que Ele quer tratar conosco nesta tarde. Diz assim o texto bíblico: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi pôs Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com uma alegria. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqueles que também são simpatizantes, aqueles que admiram a pregação do Evangelho, essa passagem ela nos mostra algumas verdades. E antes de chegarmos a este ponto em que lemos, é interessante a gente, de uma forma introdutória, falar que a Arca da Aliança, esse símbolo supremo da presença de Deus no meio do seu povo em Israel, a arca era um caixote de madeira revestido de ouro, e que continha dentro desta arca alguns elementos que foram agregados no decorrer da história pelo deserto. Essa arca se torna um bem mais especial para o povo de Israel, porque representa a presença de Deus. Por sua vez, em um período, esta arca havia sido tomada. Em um desespero, os filhos de um sumo sacerdote, Ofni e Finéias, em um desespero, em uma batalha, levaram a arca para o arraial, no campo de batalha, e esta arca foi tomada pelos seus inimigos. Essa arca passa um período de tempo perdido e depois volta. Mais adiante nós vemos que esta arca, ela passa
cerca de 78 anos, guardada na casa de um homem chamado Abinadab e seus descendentes. Este homem, por nome Abinadab e seus descendentes, nos dá a entender que eles recebiam para cuidar desta arca. Eles tinham um salário para cuidar desta arca. Mas é interessante que 78 anos se passaram com a presença de Deus na casa deste homem e dos seus descendentes, que também cuidaram desta arca. Não se ouvira falar acerca de milagres, de ação da parte de Deus, de uma intervenção divina, seja em qual área for. 78 anos, 80 anos se passaram e nunca se ouviu falar de um milagre sequer na vida, na casa, na família, nos descendentes deste homem. Quando nós olhamos para este acontecido, a arca da aliança, a presença de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, haja vista que a arca, quem ia na frente na maioria das batalhas, na maioria das vezes os sacerdotes levavam esta arca e, tocando aos pés na beira do rio, o rio parava. Nós vemos algumas maravilhas pelo poder que há de Deus através dessa arca. Mas neste momento, na casa de Abinadab, não houve por cerca de 80 anos um milagre sequer. Olhamos a presença de Deus de um lado, a arca, um objeto milagroso. Do outro lado, nós vemos um homem, sua família, com vocações acerca e com cuidados e responsabilidades acerca da arca, da aliança, da presença de Deus. Mas 78 anos se passam e nada acontece. Nós entramos agora em um momento de perguntar, de indagar o porquê deste homem não ser abençoado, o porquê da arca não realizar nenhuma bênção sobre a casa, embaixo do telhado daquele homem. Podemos aqui dizer algumas coisas. Aquele homem não fez questão alguma da presença de Deus na sua casa. A arca pode ter chegado, ele pode ter recebido para cuidar da arca, ter recebido a arca, ter tratado a presença, que é a arca, com todos os cuidados, como manda o costume levítico. Mas, ao passar dos tempos também, podemos observar que este homem, por sua vez, ele não fazia mais questões acerca daquela presença dentro da sua casa. Alguns até conjecturam que esta arca ficava empoeirada. Do canto da sala foi para um canto do quartinho, aonde se guardam os bregueços. Do canto dos bregueços para um lugar fora da casa. Podemos até conjecturar que este homem, ao receber esta arca, nos primeiros momentos pode até ter cuidado bem dela, tratado dela bem, respeitando-a, a presença de Deus e até se alegrando. Haja vista que a arca, ela era para estar no tabernáculo, num templo móvel,
mas agora ela está na casa deste homem, e se a gente levar pelo período em que ela passar ali, não realiza uma obra sequer, nós podemos jogar toda a culpa sobre a vida deste homem e dos seus familiares. Podemos aqui conjecturar de todas as formas que ele pode ter se acostumado com uma presença, com uma arca. Nos primeiros momentos ele pode ter prestado seu culto, a sua honra de antemão, mas ao cabo dos dias, ao passar dos dias, eles foram se acostumando com aquela presença e foram ficando comum e foram substituindo esse objeto que estava em um local, podemos dizer, de relevância na sua casa, em um lugar de destaque, imaginando até em uma conjectura os vizinhos pedindo para entrar na sua casa, para tentar dar uma olhada naquela arca, na presença que ali está. Talvez nós, ouvindo essas rápidas palavras acerca deste homem, da presença, logo a gente comece a julgar pelo fato que 80 anos a arca estando na casa deste homem e nenhum milagre se fizera, a gente logo se coloca a julgar esta pessoa, logo a gente se coloca a apontar, porque mais adiante na casa de Obed-edom, pouco tempo se passa, 3 meses, e o que acontece é algo extraordinário. Deus realiza o milagre. Mas, meus queridos e amados irmãos, antes que nós viemos a julgar este homem pela sua incompetência, julgar este homem pelos seus maus cuidados com a presença de Deus, que antes nós viemos julgar este homem pelo abandono da arca da aliança, por não fazer caso algum da presença de Deus. Tenhamos cuidado, porque poderemos estar falando de nós mesmos. Haja vista que na época em que nós estamos vivendo, não existe mais a arca, este objeto de madeira em especial, mas existe a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela é notória, e ela também, ela está na nossa residência, na nossa casa, ela está no nosso coração, ela está no templo aonde nós vamos adorar. É por isso que eu digo, antes de nós julgarmos este homem pelas suas atitudes, pelos seus atos, até atos errados na nossa conjectura, no nosso pensamento, de até condenar este homem por desprezar a presença de Deus, olhamos para nós mesmos, se nós não estamos fazendo as mesmas coisas. Será que nós não estamos desprezando a presença de Deus também? Será que nós não estamos, ou nós nos acostumamos com a presença de Deus? Haja vista nos primeiros momentos em que alguém aceita Jesus Cristo, há uma fé ardente no seu peito, há uma chama que não se apaga, mas ao passo dos dias, a gente se acostuma com o culto, com a presença, se acostuma com falar em línguas estranhas, se acostuma com o momento da alegria na igreja. Se acostumamos tantos que não queremos mais participar de um culto que tem um título de oração, de um culto que tem um título de vigília.
É tão interessante quando nós somos rápidos para julgar as pessoas que abandonaram, mas somos tão devagar para julgarmos as nossas próprias atitudes. Quando se fala de presença de Deus, 78 anos, 80 anos fechando aqui, a arca na presença, na casa deste homem, e nenhum milagre a gente se vê. Será que este homem tratou bem a arca? Sim ou não? Ou será que Deus não quis realizar nenhum tipo de milagre na casa daquele homem? Será, meus queridos e amados irmãos, levantando outra hipótese nesta tarde, será que você anda tão fiel a Deus, firmemente na sua presença, é crente de oração, crente que busca, crente cheio do Espírito Santo, mas ainda não houve milagre de Deus na tua vida? Aí se levantam as dúvidas e os questionamentos. Será que eu estou tratando bem a presença de Deus? Será que eu estou conduzindo bem a presença de Deus? Às vezes, amado, você é tão zeloso por Deus, você é tão zeloso pela obra de Deus, que até se martiriza um pouco, se culpa, se julga um pouco. Será que eu estou errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo certo? Porque Deus não age na minha vida. Eu estou trazendo esta palavra direcionada para você nesta tarde, querido e amado irmão, dizendo para você que não há nada de errado na tua vida, não há nada de errado com as tuas atitudes em relação a Deus. Eu estou direcionando esta palavra àqueles que tratam a obra e a presença de Deus com zelo e que ainda não viu a manifestação da glória, o agir de Deus, a manifestação de Deus, que seja na cura, no abrir de portas, no mover do Espírito Santo. Não se culpa, meu querido e amado irmão. Deus está se agradando das tuas atitudes. Deus está olhando do alto e está sorrindo para você nesta tarde. Toda vez que você se acorda pela madrugada para orar, aleluia, toda vez que o Espírito Santo te convida pelas madrugadas, em que tu não rejeita o convite, vai orar, Ele tem se alegrado de ti, aleluia. Aquele momento em que você se acorda até sem vontade de orar, e o Espírito Santo de Deus te chama, te convida, te incentiva, aleluia, não te deixa dormir antes que você ore. Deus está se alegrando. A oração pela manhã, até aquela oração simples, meu querido e amado irmão, que você faz na hora da sua refeição, do seu almoço, o jejum que você apresenta a Deus de 2 horas apenas, Deus está se alegrando de você. Aquele momento em que você vai para a igreja, em que você vai para a oração, em que ninguém estará ali com você mais, somente você e Deus, e você se entristece um pouco dizendo: Senhor, só chegou eu aqui neste momento de oração, e você quer se entristecer e voltar para casa sem orar. Aí você diz assim: mas eu vou falar com Deus, e você ora. Deixa eu te dizer uma coisa, é naquela oração, você ali sozinho, que Deus tem ouvido a tua voz, Deus tem pegado as tuas palavras e transformado a tua oração, amado, em resposta, em bênção e em cura para muitos. Então o teu zelo por Deus pode estar te machucando,
Porque você pensa: Senhor, será que eu estou fazendo certo? E no finalzinho, meu querido e amado irmão, eu vou aqui orar por você, e Deus vai agir com certeza na tua vida, não porque eu estou orando, não porque eu vou orar, mas porque Ele está se alegrando das vossas atitudes, diferente daqueles que se mais condena, que se mais julga, mas não prestamos atenção no zelo pela presença de Deus. 80 anos se passa e nada acontece na casa deste homem. A presença de Deus, a arca, vai ser tirada de lá por Davi e vai ser levada segundo o seu querer, Davi, levar para Jerusalém. Mas quando vão levando a arca, ela em carros com animais, passa, roda por cima de uma pedra, a arca vai cair, alguém vai segurar ali a arca da aliança, e naquele momento aquela pessoa é fulminada. Algumas pessoas aqui julgam a atitude de usar, mas foi uma atitude dele correta, uma atitude dele sábia para tentar segurar a presença de Deus. De uma forma errada, de uma forma, naquele momento não tinha como ele pegar as varas e colocar ali. Foi uma atitude rápida dele, um reflexo dele. Ele se sacrificou pela presença de Deus. Quantos estão julgando usar pela sua atitude nos dias atuais? Quantos usar está faltando nos dias atuais? Se sacrificando pela presença de Deus. As pessoas julgam por aqueles que se sacrificam, porque não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ter uma vida de oração, não precisa mais ter uma vida de santidade, não precisa mais se sacrificar pela presença de Deus. Basta somente ser crente, basta somente ir para a igreja, basta somente frequentar os cultos aos domingos, basta apenas ir para a igreja e acabou-se. Meu querido e amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: a presença de Deus é algo em especial e vale a pena um sacrifício nosso, vale a pena sacrificar o nosso tempo, vale a pena sacrificar um momento da nossa vida para estar mais perto de Deus. Aleluia. Para aqueles que são donas de casa, dá para fazer as coisas dando glória a Deus e aleluia pertinho do Senhor. Para aqueles que trabalham, vale a pena trabalhar e se ligar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A arca aqui, ela vai ser parada e ela vai ser depositada na casa de Obed-edom. Obed-edom aqui é aquele que mostra um cuidado e um zelo e a vontade de Deus abençoar aqueles que querem. Aleluia. Obed-edom recebe a arca na sua casa, guarda a arca na sua casa. O texto não diz, claro, de que forma ele guardou a arca, mas nós vemos, meus amados, que este Obed-edom aqui, ele é de uma linhagem de levitas, aqueles que eram, naqueles dias, responsáveis por conduzir a arca. Então a arca estava nas mãos certas, a presença de Deus estava nas mãos certas. Aleluia. O que eu quero dizer com isso nessa tarde, que a presença de Deus, ela nas mãos certas, ela faz frutificar, um milagre acontecer. A presença de Deus nas mãos certas, o Senhor opera milagres. Aleluia.
É como um cajado de Moisés, uma hora na mão de Moisés, uma hora na mão de Arão. Mas tanto fazia na mão de Moisés como na mão de Arão, milagre acontecia. É a presença de Deus, na mão certa, o milagre acontece. E quem era a mão certa? É aquele quem é levita, é aquele quem é adorador, é aquele quem tem compromisso, é aquele quem vive para agradar a Deus. Mas o Senhor disse que é alguém que vive agradando a Deus, e nem sempre Deus abençoa, claro. Eu posso viver a minha vida toda agradando a Deus. A presença de Deus está na minha vida, e mesmo assim o milagre de Deus não acontecer na minha vida. Pode sim acontecer, mas isso não vai mudar o adorador que eu sou. Isso não vai mudar o adorador que eu me tornei, aleluia. Sabe por que às vezes Deus não derrama as bênçãos sobre a nossa vida? Porque não vai influenciar numa coisa ou outra, aleluia. Porque se Ele abençoar, não vai mudar quem eu sou adorador, e se Ele abençoar, eu continuo sendo, e se Ele não abençoar, eu continuo sendo um adorador, aleluia. Então a presença na mão certa de este Obed-edom, que ele era levita, ele soube tratar a presença de Deus com cuidado, e Deus começa a abençoar a vida daquele homem. Quer ter uma parte da bênção de Deus na sua vida, meu querido? Leva a presença de Deus para a sua casa. Trate a presença de Deus bem. Receba Deus com louvores e com cânticos de manhã bem cedo, aleluia. Amanheceu na sua casa, receba Deus com um bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, que bom ter vocês comigo, que bom acordar com Deus, que bom acordar com o Senhor. Cuide da presença de Deus na sua casa, liga o teu rádio, coloca ali a tua TV, Smart TV no YouTube, coloca ali Gerson Rufino cantando, coloca Sara Farias do outro lado, vai mesclando ali os louvores, coloca pregação, coloca no YouTube, coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca o pastor Eliakim pregando ali nas sexta-feira, aleluia, as mensagens abençoadas. Coloca aí no último, se não tiver ninguém mais, coloca a mensagem do irmão Aciel aí, para você ficar ouvindo no finalzinho da tarde, aleluia, ou no finalzinho da noite para você dormir logo, glória a Deus e aleluia. Coloca louvores e vai ouvindo, se alegra com a presença de Deus na tua casa. Deixa eu dizer outra coisa interessante acerca de Obed-edom. A sua linhagem era de uma linhagem levítica, mas a sua linhagem também era da linhagem que levara a arca pelo período em que o povo passou no deserto. Os descendentes, os ancestrais, podemos dizer, de Obed-edom, eles foram responsáveis por conduzir a arca de Deus, ou a presença de Deus, no deserto. E no deserto, a família deste homem era responsável por levar a arca. Naquele período crítico do povo de Deus, em que quando a nuvem subia do meio do tabernáculo e saía ou se erguia, era sinal que ela ia caminhar. Os levitas vinham, desmontavam o acampamento, desmontavam tudo, depois pegavam a arca, cobriam elas e levavam alegremente, levavam-se regozijando a presença de Deus. Então estes aqui têm uma história. A presença de Deus, amados, na tua casa, hoje não, mas já teve uma história. A história em que um dia você
conduziu à presença de Deus, em que um dia você teve o privilégio de conduzir com sabedoria a presença de Deus. A história de Obed-edom e seus familiares era que eles levaram a arca anteriormente. Ele tinha uma história. E agora essa arca volta para ele, por um período de 3 meses apenas, para ele cuidar daquela presença. Mas na verdade, o que aconteceu foi ao contrário. Foi Deus quem cuidou da casa de Obed-edom. É isso que Deus quer para você neste dia, nesta quarta-feira. A presença de Deus retornar para a tua casa como intuito de agradecimento de Deus pelo tempo em que vocês ou nós levamos a sua presença. Hoje à tarde, em que esta arca vai ser depositada na tua casa, no meio da tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, não sei aonde mais você quer que ela seja colocada, mas ela vai ser colocada ali com um intuito apenas 3 meses, não é morada fixa aqui, mas vai ser uma visita de Deus à casa de Obed-edom para abençoá-lo. Aleluia. Deus vai te visitar nesta tarde e vai te abençoar, que seja na área da saúde, que seja na área sentimental, que seja na área financeira. Deixa Deus entrar na tua casa nesta tarde, te visitar, passar um período aí contigo, como forma de agradecimento pelo período em que você andara na sua presença, na presença dele. Deixa eu aqui esticar um pouco mais a baladeira, em período em que os teus pais andaram, o período em que os teus avós andaram na presença de Deus. Deixa a presença de Deus entrar na tua casa nesta tarde, em nome de Jesus. Antes de orar, tem aqui um pedido de oração, vários pedidos de oração. A Fátima Silva, pede aqui oração também em favor da Maria Ozeni, Elisiana também pede oração. Ananda, o Roberto Filho, Maria Elisa, o Bruno Miguel, a Karen, Olímpia e o Maurício também. Maurício Arnaldo pede aqui também oração. Se vocês estão me ouvindo neste momento, deixa a presença de Deus te visitar nesta tarde. Coloque, se você puder, a sua mão no seu coração. Se estiver em algum local em que você não possa fazer isso, ore comigo somente em espírito. Creia somente no agir de Deus na tua vida nesta tarde. Eu não sou um bom pregador, mas sou um bom transmissor daquilo que Deus quer falar aos seus filhos. Bendito Deus, meu Pai, eu te apresento, Senhor, nesta tarde os teus filhos, as tuas filhas, aqueles, Senhor, que estão pondo a mão nos seus corações, aqueles que estão fechando seus olhos neste momento, aqueles, Senhor, que estão alegrando seus corações, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, entrando, Senhor, na dimensão espiritual neste momento, Pai. Estão, Senhor, meu Deus, elevando a sua fé com orações, meu Pai, neste momento. Eu te peço, Senhor, por cada um dos teus servos, na área que cada um está necessitando, Senhor, que seja agora na área da saúde, que o Senhor possa entrar, Senhor, na vida dele e na vida dela. Senhor, desta criança,
que alguém está orando, Pai, nesta tarde, que o Senhor possa fazer, Senhor meu Deus, a obra, o milagre, Senhor, neste momento, Pai. Eu não sei, Senhor meu Deus, o que essa criança tem, mas Tu sabes, Senhor. Aranda canto e tu que ainda que eu sou. Age, Senhor, na vida, Senhor, dos Teus servos, ó Pai, trazendo agora saúde, Senhor. Limpa, Senhor meu Deus, as artérias, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Toda enfermidade, Senhor, que ela esteja agindo agora, Senhor, na carne, no sangue ou nos ossos, e principalmente, Senhor, esta enfermidade agora nos ossos, ó Deus, que está trazendo dores, ó Pai, desconforto, Senhor, a este meu irmão, a esta minha irmã, que toda esta enfermidade nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, traz paz, traz alegria a este lar e a esta casa, Senhor. Meu Deus, as portas que estão fechadas, Senhor, abre, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa esta casa, abençoa esta família, Senhor, que abre o seu coração nesta tarde, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para receber a Tua presença, e recebendo a Tua presença nessa tarde, Senhor, receba também, Senhor, o milagre na vida deles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.